paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudar mais uma lição. Dessa vez a lição é a lição de número 8, que será ministrada no dia 28 de agosto de 2026 e tem por título Jefté, de rejeitado a libertador. Estamos aqui hoje com o nosso irmão Gilberto. Paz do Senhor. E a nossa professora, a nossa irmã Edna. Amém. Eu vou pedir para o irmão Gilberto fazer uma oração para nós iniciarmos a nossa lição. Oramos. Pai Santo, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos, te adoramos e te damos graça por este momento, meu Deus. Que o Senhor venha nos abençoar neste trabalho e abençoa todos aqueles que hão de assistir esta aula, Pai. Ó Deus, é no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. E eu vou pedir para a irmã Edna ler para nós o texto principal, o resumo da lição e os objetivos da nossa lição. Ok. A paz do Senhor, professores. Bom, nosso texto principal diz assim: E disseram a Jefté: Vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Está em Juízes 11, capítulo 11, versículo 6. O resumo da lição diz que em tudo o que fazemos é preciso ter fé e coragem, mas também atitudes sábias e prudentes. E os objetivos: conscientizar sobre a importância do arrependimento acompanhado de atitudes concretas, apresentar o perfil de Jefté, que passou de rejeitado a líder, e reconhecer o voto imprudente de Jefté e refletir a respeito de sua vitória. Amém, muito bem. Então nós vamos estudar mais um juiz, dessa vez o juiz é Jefté, que também, não diferente dos outros juízes, né, tem uma história bonita, uma história diferente, uma história improvável. Nosso título ele já é bem descritivo, né? Ele é rejeitado, mas no final ele virou um libertador desse povo aí que já vinha sendo oprimido novamente, né, por conta do pecado e da idolatria. Na orientação pedagógica, nós temos aí o ponto central dessa lição. O comentarista coloca a palavra atitude, né? E em formato de acróstico, que é essa poesia de letrinhas uma embaixo da outra formando uma palavra, a gente tem agir, T de tempo, I de inteligência espiritual, T de temperança, U de unidade, D de Deus e E de efeito. E tem aí as referências bíblicas, né, para contribuir nesse estudo, né, da palavra atitude. E se tem uma coisa que é necessária nesse contexto é atitude, homens de atitude, porque Jefté, como o próprio título diz, ele foi rejeitado. Precisou de atitude de todos os lados para que eles conquistassem mais essa vitória. Arrependimentos, perdões, enfim. E a história finaliza de uma maneira vitoriosa para o povo de Deus, né? Mas precisa de atitude, né? Na introdução, fala assim que Abimeleque morre, né? E 2 libertadores se levantam aí para salvar Israel. Tola e Jair, que são 2 juízes menores, né? Eles falam aí menores por conta da brevidade do relato dos feitos dele nesse livro, né, de Juízes. Mas tiveram um papel importante também na história de Israel. Foi um período de tranquilidade e estabilidade para os hebreus. E depois desse período de estabilidade, o que acontece? Nova apostasia. O povo de Deus volta ao ciclo vicioso. Levanta-se um juiz, o povo clama, se arrepende, Deus intercede, manda o juiz, ele organiza as coisas, morre, o povo volta à apostasia, à idolatria, e isso
vira um círculo vicioso, né? E é no meio disso tudo que aparece Jefité nessa história, né? Jefité é um homem levantado por Deus para ajudar o povo de Deus nessas conquistas, né? Porque até então eles estavam sendo oprimidos mesmo. Eles se arrependem, né? O próprio povo de Deus, né, Edna? Eles dizem, pecamos. Lá na nossa lição no texto bíblico, pecamos, né? E Deus, quando o coração é contrito, quando o coração ele é um coração igual ao coração de Davi, Deus não tem como Deus não se mover, né? Porque o nosso Deus é misericordioso e ele decide se mover e ajudar esse povo. E aí eu já vou entrar nesse ponto 1, já dando continuidade, né? Ainda nesse contexto de arrependimento. Ó, a idolatria era generalizada. Então Israel volta de novo à idolatria. Dessa vez, o panteão de deuses, ele é muito grande. Os deuses citados na palavra de Deus é muita idolatria. O povo está muito corrompido. Então aí o comentarista cita que o povo se curvou a adorar Baalins, Astarote, deuses da Síria, Bel e Saturno, de Sidom, Astarte, Moabe, Deus Quemos, dos filhos de Amon, Milcom, e dos filisteus, o Dagon. Então, a degeneração do povo era muito grande. Era uma corrupção espiritual e o povo estava sofrendo com isso. O povo estava sofrendo, porque com o pecado, Deus permite mais uma vez que o povo seja escravizado, que o povo sofra, né? Então, o comentarista até coloca aqui, ó, com o pecado não se brinca. Se ele não for eliminado, sempre encontra forma de crescer. Dessa vez, foram 18 anos de escravidão do povo, né? De opressão, humilhação. Dessa vez, quem estava oprimindo o povo de Deus eram os filisteus e os amonitas. Quanto mais Israel se afasta do Senhor, mais Deus permite que os inimigos levantem contra o seu povo, né? Então, o contexto era caótico mais uma vez. Abimeleque morre, vem mais 2 juízes, organizam as coisas, levam o povo à adoração, né? O povo volta a se reestruturar e mais uma vez o povo cai. São 18 anos, né? Então, é muito ruim. E no ponto 2, aí sim, depois de todo esse caos e essa turbulência, o povo se arrepende, o povo cansa de sofrer e o povo fala com Deus, né? E aí, eu vou pedir para o irmão Gilberto comentar esse ponto. E se vocês quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? A paz do Senhor, meus queridos. Então, o arrependimento com atitude, né? A nossa irmã Rose, ela falou aqui a respeito da queda de Israel mais uma vez, né? Porque tinha virado um círculo vicioso ali. E Israel estava sempre sendo livrado, mas depois que o juiz ele morria, Israel voltava com as práticas deles, né? Mas nós lendo esse texto aqui, nós dá a entender que às vezes as pessoas acham que Deus é bobo, né? É isso que nós temos que passar para a nossa mocidade, para os nossos jovens, que Deus ele não é bobo. Deus ele vai dando condição para que você se permaneça na presença dele, mas que você permaneça fiel.
Então, tem muitas pessoas, às vezes, que querem testar Deus. Quer dizer, erram, está sempre lá pedindo perdão para Deus, mas continua na mesma prática, no mesmo erro, na mesma atitude. Então, aqui fala assim, arrependimento com atitude. Quer dizer, o povo chegaram diante de Deus e clamaram a Deus para pedir um livramento. Eles se arrependiam e tudo, mas só que Deus, tipo assim, Deus falou assim, olha, eu não vou mais ajudar vocês. Eu não vou mais chegar em vocês e vou ajudar vocês. Vocês vão ter que agora, peça para os deuses, que nem a irmã Rose falou aqui. A irmã Rose falou que aumentou no início, ele foi servindo alguns deuses das nações, foi servindo, mas depois ele acumulou. São vários deuses agora. É a mesma coisa que nós temos que colocar na cabeça do jovem, que o jovem ele vai, ele erra, e se ele não mata esse mal pela raiz, igual foi falado aqui, ele continua errando, mas depois ele vai aumentando os seus erros. Até que vai chegar um ponto na vida dele que Deus fala assim, olha, agora você vai ter que sair sozinho desta. Foi o que Deus fez com o povo de Israel. Ué, você não agora não me traíram? Vocês me deixaram e foram após os deuses das nações? Agora pede para que os deuses livrem você. Vamos ver se os deuses vão tirar vocês desse problema que vocês estão passando agora. Mas aí Israel viu que a coisa estava séria, que Deus apertou um pouquinho mais o cinto. Aí eles falaram assim, não, agora nós vamos nos arrepender e vamos lançar fora todos os deuses, né? Agora, olha só, o que está escrito aqui no texto aqui, fala assim, a prova do arrependimento vem por meio de atitude. Não adianta a pessoa se arrepender e continuar no mesmo erro, continuar na mesma prática. Não adianta isso daí. A pessoa não é que ela tem que errar. Ela não deve errar, mas se ela errar, ela tem que entrar na presença do Altíssimo e ela tem que confessar os seus pecados e deixar. É o que diz a Escritura. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Agora, olha só, o que o escritor coloca aqui, ó? O falso evangelho fala de perdão, mas não de abandonar a iniquidade. Então, nós estamos vivendo uma época tão difícil que o verdadeiro evangelho, muitas vezes, está perdendo espaço. Quer dizer, existem lugares aí que não se pode falar mais em pecado, não se pode falar mais em arrependimento, não se pode falar mais nada, porque qualquer coisa constrange o povo. Mas nós temos que falar com o nosso jovem que aqueles que querem servir a Deus, têm que servir a Deus conforme diz a Escritura. Olha só, o apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios 5:17, ele falou assim, ó, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então nós temos uma nova carreira a seguir. Nós temos um novo trajeto a percorrer. E esse trajeto, nós temos que confessar os nossos pecados sempre e deixar para que nós não percamos a nossa salvação. Amém? Amém, é isso mesmo. Diante desse cenário ainda, agora a crise de liderança, né, Edna? Exatamente. A crise de liderança, né? É interessante que o povo, eles se juntam para uma guerra. Se nós lermos no capítulo 10, o versículo 17, olha o que a Bíblia diz. E os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo em Gileade. E também os de Israel se congregaram e se puseram em campo em Mispa. Então eles se reúnem, o inimigo já se coloca em prontidão para atacar Israel. Mas Israel também se reúne ali, os príncipes, e se coloca ali naquele local para uma investida. Só que o que acontece? Eles não têm um líder. Olha que coisa.
coisa. No versículo 18, eles falam assim, então o povo, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros, quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Então, eles se reúnem, mas eles não têm um líder. E nós sabemos que a figura do líder, ela é super importante em qualquer grupo. Na igreja é necessário ter um pastor que esteja liderando a igreja. Em um grupo, num coral, precisa ter um maestro. Num grupo de mocidade que canta, precisa ter um regente. Não é? Na escola dominical, precisa de um professor. E isso também se estende para o setor secular. Em todos os setores, em toda empresa, sempre tem um líder, não é? Por que precisa de um líder? Porque nós temos personalidades diferentes. E cada um vai querer dar a sua opinião em relação a alguma coisa. Nesse momento aqui que o povo de Israel se reúne ali, com certeza alguém tinha alguma opinião. Olha, vamos fazer desse jeito, vamos iniciar a guerra dessa forma. Aí o outro falava de outro jeito. Não, assim não vai dar certo, vamos fazer de outro jeito. Então, assim, eram muitas opiniões, mas o líder, ele entra, como ele diz aqui, né, no texto, ele precisa ter coragem e discernimento, porque é o líder que vai dar a palavra final. Porque diante de muitas opiniões, o líder precisa ter coragem, não é? Porque a palavra final vai ser dele. E ele precisa ter discernimento, porque ele vai ter que tomar uma decisão que não prejudique o grupo, não é? Então, é necessário discernimento. Então, havia essa crise de liderança, porque embora o povo estivesse reunido para guerrear, não tinha um líder. E o líder, a figura do líder é importantíssima. Então, por isso, o comentarista ele fala aqui que é necessário investir na formação de novas lideranças para que haja sucessão. E isso é muito importante, não é? Um sucessor em todos os setores, é preciso ter um sucessor. E nós acreditamos que os nossos jovens, né, são os futuros professores, são os futuros pastores da igreja, né? Então é preciso orientar esses jovens, é preciso ensinar, fazer esse papel que hoje nós fazemos, né, de líder, de professor, para que futuramente nós tenhamos ótimos pastores, ótimos professores. É muito gratificante quando nós vemos um aluno que já passou pela nossa sala, né? Eu acredito que a maioria dos professores tem essa experiência, né? Um aluno que já passou pela sua sala e hoje ele está exercendo um cargo na igreja. Muitos são líderes de mocidade também, outros são maestros, ou até mesmo pastores, não é? Isso é muito gratificante. Mas para isso é necessário fazer isso daqui, investir na formação dessas novas lideranças, dos jovens, né? Que nós estamos lecionando para jovens. Então, orientar que isso é importante. Mas deixar claro que o líder, ele precisa dessas qualidades, além, né, precisa de muitas qualidades, mas essas duas que é destacado aqui no texto, é preciso ter coragem e é preciso ter discernimento. O líder, ele é um guerreiro, uma pessoa que vai estar ali na frente para a primeira investida sempre vai ser contra o líder, então ele precisa ter coragem. É isso aqui nesse ponto. Sim. É engraçado, né, Edna? Porque quando não existe o líder, é difícil. E quando tem muita gente querendo ser líder, muita gente se achando líder, querendo mandar, também é difícil, né? Mas não era o contexto aqui, né? O contexto aqui era: precisamos de um líder, precisamos de um guia, né? De alguém que nos conduza. E aí a gente entra no ponto 2, aparece Jefité, de rejeitado a líder. Jefité, no ponto 1, diz aqui que ele era de marginalizado a comandante do exército. Jefité tem alguns pontos importantes a serem estudados, porque ele já tem um nome propício, né? O nome dele significa ele abre ou ele liberta. Então, o nome já diz muita coisa, né? A importância do nome. Ele era reconhecido como um guerreiro valente. Sim, ele era um homem de luta, um homem de guerra.
considerado valente, mas tinha um grande problema. Ele vivia à margem da sociedade. Ele era excluído. Ele era totalmente rejeitado. Tinham alguns pontos aí que fazem com que ele sofra essa rejeição. Primeiro, ele era tido como filho bastardo de Manassés com uma prostituta, né? Neto de Manassés, filho de Gileade, neto de Manassés, né? Que era uma figura importante. E esse Gileade, ele, num relacionamento extraconjugal aí, né? Ele engravida uma prostituta e nasce o Jefté. Segunda coisa que acontece é que ele é rejeitado pelos irmãos e pelos meio-irmãos. Então, ele é rejeitado por todos. Ele se retira do seio dessa família e sai, porque ele é rejeitado, ninguém quer ele, né? Ali no ambiente. Não tem direito à herança, porque é filho bastardo, né? Ou seja, são muitas contradições, muitas contradições. Ele, de fato, é um improvável, né? Se nós olhássemos assim, com os nossos olhos humanos, não seria o escolhido mais uma vez. Não seria. E o terceiro ponto é que, além de tudo isso, ele ainda se torna líder de um bando de levianos e renegados pela sociedade também. Então, ele vive à margem mesmo, né? Ele não tem perfil de líder. Ele não tem como olhar para esse homem e falar, vai sair alguma coisa boa daí. Mas o nosso Deus, que é Deus, né? E olha para os nossos corações, para as nossas habilidades, Deus conhece e capacita a todos, né? Deus enxerga Jefté. Deus enxerga Jefté. O comentarista diz aqui, ó, Jefté tinha todos os motivos para fracassar na vida. Você pode imaginar a dor dessa rejeição? Aí o comentarista nos convida a nos colocar no lugar de Jefté, né? Ele tinha tudo para dizer não, né, Edna? Não, eu não quero ser comandante. Vocês nunca me valorizaram, por que eu vou ajudar vocês? Né? Então, o Jefté é esse homem aí, nesse momento. No entanto, a graça de Deus o alcançou e pôs ele no comando do exército de Israel. E aí diz aqui, ó, isso não é restituição defendida pela teologia da prosperidade. Isso é misericórdia em ação. E aí, ele faz aqui uma afirmação, né? Milhares de pessoas, pela graça divina, têm suas histórias completamente mudadas e são arrancadas da prostituição, das drogas, da criminalidade e levadas a se tornarem filhos de Deus e instrumentos na sua obra. É triste, Rose, porque Jefté, ele tinha qualidades boas, né? A Bíblia fala que ele era valente e valoroso, mas o seu parentesco, a sua posição familiar, não deixava que as pessoas vissem ele com bons olhos. Sim. E hoje, muitas vezes acontece isso. Talvez na nossa sala, os nossos jovens, alguém talvez passe por isso. Muitos são julgados pela sua posição social. Às vezes tem tudo, é um jovem inteligente, é uma moça inteligente, é uma moça que seria, um jovem que teria condição de assumir um cargo dentro de uma empresa, mas muitas vezes sofre esse preconceito. Sim. Talvez por não ter um certo curso, ou falta ainda alguma coisa para se aperfeiçoar ali no sentido acadêmico, e é julgado por essas coisas. E aí a oportunidade é dada por alguém que, aos olhos humanos, tem mais capacidade, né? Então, eu acho que essa lição vai ajudar um pouco os jovens a pensar nesse sentido. Por mais que alguém, que ele não é visto com bons olhos por alguém, mas Deus vê as qualidades.
Porque Deus estava vendo que ele era um homem, que ele tinha capacidade de estar ali, desse líder que eu acabei de falar, ele tinha condição de ser esse líder, porque ele era valente, ele era valoroso. Sim. Só que a sua condição familiar não deixava que as pessoas o enxergassem com bons olhos. Muitos jovens estão dentro da igreja e não são enxergados também com bons olhos. Alguém está olhando para eles e vendo, mas você tem esse problema, mas você tem, né, esse outro problema. E às vezes o jovem se frustra por causa disso. Mas Deus, ele está olhando. E no momento certo, o Senhor pode, né, levantar aquele jovem, assim como ele levantou Jefté, para fazer uma coisa tão importante que foi livrar Israel. Exatamente. E quando você fala, Edna, das famílias, dos nossos próprios alunos daqui mesmo, né, que a gente trabalha diariamente, muitos vêm, assim, de famílias desestruturadas, em que o pai é alcoólatra, Sim. em que a mãe caminha sozinha para a igreja ou vice-versa. O ambiente em que o jovem precisava se sentir seguro e incluído, ele está sendo excluído. Mas é o que você falou. Deus, ele é o Deus de inclusão, ele é o Deus de amor e misericórdia, né? E a gente pode ver isso aí com a história de Jefté, né? Isso é muito importante. Uma coisa que acontece muito é, às vezes, vem um casal ou alguém em que acontece o divórcio, né? E o outro se casa e que ele não é pai daquela pessoa e fica essa coisa, né? Mas Deus, ele modifica situações. Ele transforma aí um rejeitado em um grande líder, em um grande libertador, né? E é isso que Deus faz. Então, a gente precisa deixar isso claro para os nossos alunos. Ele foi expulso de casa, né? Ele não se retirou porque ele, não tá bom para mim, eu vou embora. Não, era o seio da família dele. Ele foi retirado à força de lá, foi expulso, né? Então, eram muitos contras, nenhum pró. Mas Deus entrou na história, né? E modificou. E aí, tem a questão que o Gilberto vai falar agora sobre o pedido, né? Que eles pedem um líder. E o pedido foi aceito, né, Gilberto? Eu achei interessante aqui esse assunto que as irmãs estavam tratando. Aqui no versículo 1 do capítulo 11 de Juízes, fala assim: E era então Jefté, o Gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Olha só, porém filho de uma prostituta, né? Nós vamos entrar aqui numa questão aqui, que a guerra estava ali sendo travada, né? A guerra estava sendo travada entre os amonitas e israelitas, e os anciões saíram ali pelo cantinho ali e foi conversar com Jefté. Foram lá chamar Jefté para que Jefté ele fosse comandante do exército ali, que ele fosse capitão ali do exército. Ou seja, uma pessoa que foi rejeitada no princípio, né, porque, segundo a história, porque ele era filho de uma prostituta, ele foi rejeitado, mas depois ele foi reconhecido, né, que ele poderia ser o homem ideal para governar Israel ali, para lutar, comandar aquela guerra ali, né? Quer dizer, de rejeitado passou a ser chamado para fazer parte de um cargo importante, né? Muito importante lá no meio dos israelitas. E eles conversando ali, então Jefté ele lembrou, falou assim: mas peraí, vocês me rejeitaram, quer dizer, me rejeitaram porque minha mãe é uma prostituta, e agora vocês me querem de volta lá, não estou entendendo mais nada, né? E os anciões começaram a conversar com ele, até que ele chegou em um ponto ali, ele falou assim: olha, se eu voltar e lutar contra os amonitas, e se Deus me dá a vitória, então eu serei capitão da guarda de Israel, do exército de Israel.
E ali eles selaram um acordo ali, uma aliança ali, naquele lugar. E o que que essa lição ela nos ensina? O escritor, ele colocou aqui da seguinte forma: eles deixaram o orgulho de lado, porque muitas das vezes a pessoa ela deixa de fazer algo para Deus por causa do orgulho, porque alguém falou alguma coisa que você não gostou, né? O jovem, não é isso? O jovem não gostou do que foi falado, então, isso eu não quero mais ir para a escola dominical, eu não quero mais fazer parte do grupo da mocidade, eu não quero mais tocar, não quero fazer mais nada, tudo porque não quer abrir mão do orgulho. Como foi falado aqui, Jefité ele tinha muitas desculpas ali para dar, para ele não ser comandante do povo de Israel. Mas quando a pessoa ela tem a chamada de Deus, ela pode tentar todas as saídas, mas ela vai fazer aquilo que Deus quer que ela faça. Então esses jovens que estão hoje, que nós estamos ensinando, né? Eles são o futuro da igreja, são os futuros pastores, futuros presbíteros, futuros diáconos, futuros cooperadores. Esse é o futuro. Agora, nós temos que ensinar eles para que eles não deixem que o porém desanima eles. Porque cada um de nós temos um porém, eu acredito eu. Que nós temos um porém. Nós viemos para Jesus Cristo, nós servimos ao Senhor. E muitas das vezes nós temos um porém que pode nos atrapalhar. Então é isso que nós temos que mostrar para o nosso jovem. Olha só o que diz aqui, ó. Todo tiveram de deixar o orgulho de lado. E assim Jefité foi confirmado como chefe e líder de Israel. Há uma importante lição aqui. Muitas das vezes deixamos de realizar grandes coisas simplesmente porque não conseguimos abrir mão do nosso orgulho. Olha que coisa difícil, né? Assim como nós temos, assim, Deus nos dá uma ferramenta boa para nós trabalharmos na obra de Deus, o maligno procura um jeitinho para querer nos atrapalhar. Então nós temos que ensinar os jovens que eles, mesmo com a indiferença, mesmo com o problema, ele tem que seguir em frente. Já pensou se Jefité recusasse aqui? Lógico que com certeza Deus levantaria outro, mas Deus queria era Jefité no comando ali. E foi Jefité, e Deus deu a vitória para Jefité, não é isso? É isso mesmo. Interessante que todo mundo precisou se arrepender, né? Os anciãos precisaram voltar atrás da decisão, precisaram voltar atrás. Os familiares de Jefité precisaram entender que agora o rejeitado era o líder deles, né? E o próprio Jefité precisou entender que ele tinha que deixar de lado a dor da rejeição, né? Então foram muitos arrependimentos. Mas deu tudo certo, o pedido foi aceito e agora eles vão em busca de paz, né? Isso. É muito importante esse ponto aqui, porque olha para nós vermos a importância do líder. Eu falei no ponto anterior que o povo, eles já tinham se ajuntado para entrar numa guerra. O povo inimigo tinha se ajuntado e o povo de Israel também. Talvez eles pensaram, agora conseguimos o líder, vamos iniciar a guerra. Mas antes de iniciar a guerra, o que Jefité faz? Ele usa de diplomacia. Ele não vai direto, já vamos enfrentar o inimigo. Ele tenta uma conversa primeiro. Ele tenta resolver a situação de forma que não haja guerra. Ele tenta trazer o rei Amonita, fazer com que ele entenda que tudo o que estava acontecendo, ele estava errado. Né? Então ele tenta conversar, ele explica como que foi, que aconteceu, para que eles não entrassem em guerra. Ele usou de uma diplomacia ali enorme, eu achei muito importante isso. Ele tentou a conciliação. E como que nós estamos precisando de pessoas diplomáticas na igreja hoje, não é, gente? Pessoas que tenham argumentos para tentar resolver a situação.
Muitas vezes no grupo, às vezes alguma confusão ali, né? E é necessário, às vezes, que se levante ali no meio do grupo alguém para conciliar, para acabar com a confusão, que tenha palavras que venham acabar, palavras de paz, não é? E muitas vezes acontece o contrário, pessoas que ao invés de buscar a paz, busca colocar mais, como dizem, mais fogo na fogueira, né? Mas Jefité aqui, ele foi um homem diplomático. Primeiramente, ele tentou argumentar para que não fosse necessário chegar ao ponto de guerra. Mas no finalzinho desse ponto, ele fala assim, ó, assim concluiu que o rei amonita não tinha direito sobre a terra e buscava guerra sem motivo. Apesar dessa tentativa, o rei amonita não deu ouvidos às palavras de Jefité. Então, aí depois que ele falou, não teve como conversar, o rei não deu ouvidos mesmo, aí ele partiu para a guerra. Então, mas primeiro ele tentou conversar. E uma coisa importante aqui nesse ponto também, gente, o Jefité, ele conhecia a história do seu povo. Isso é muito importante, né? Os jovens precisam conhecer a história da igreja, precisam conhecer a história da família, porque ele deu uma verdadeira aula de história aqui. Foi coisa de... O texto aqui fala que ele invocou ainda um precedente de cerca de 300 anos de ocupação pacífica. Não foi uma coisa que aconteceu ali naquele momento, que todo mundo sabia, que todo mundo estava comentando. Não, foi coisas que tinham acontecido lá no passado com Moisés ainda. Mas Jefité conhecia a história do seu povo. Então ele argumenta com conhecimento. Isso me leva a pensar que o conhecimento ele é muito importante. O jovem precisa buscar conhecimento. Hoje nós estamos vivendo um contexto onde nós temos os jovens muito ligados aqui, ó, nas redes sociais. Enquanto ele está aqui envolvido nas redes sociais, ele poderia estar buscando conhecimento, não é? Porque o conhecimento ele é importantíssimo, tanto o conhecimento bíblico como o conhecimento secular também. Então, Jefité, além de ser valente, corajoso, valoroso, ele também deixa esse conhecimento. Ele era um homem instruído, porque ele conhecia a história do seu povo. É isso mesmo. Mas o rei não dá ouvidos, né? Então, infelizmente, as tentativas foram, então, partiram para a guerra, né? Para finalizando aí o ponto 3 agora, a gente tem uma precipitação de Jefité. O título diz, o voto imprudente. E uma grande vitória, né? Sobre esse voto imprudente, Jefité, ele está preparado para a guerra, ele está capacitado por Deus, né? Foi o próprio Deus quem levantou esse homem. Ele tem total consciência de que a vitória é provável, né? Mas ele toma uma atitude impensada, né? E quantas pessoas não tomam atitudes impensadas, né? Infelizmente, dessa vez aqui é Jefté. Ele, com muita impulsividade, fez um voto a Deus. Ele promete que se o Senhor desse os amonitas nas mãos deles, né? Quando ele voltasse, a primeira pessoa que saísse na porta ao encontro dele, né? Ele ofereceria em holocausto. Isso será do Senhor. E eu oferecerei em holocausto, né? Aí fala assim, ó. Como veremos, a vitória terá um gosto amargo. De fato, a vitória sobre os amonitas foi completa. O Senhor entregou os amonitas na mão de Jefté e do seu exército, pois ele era um grande guerreiro. Aí aqui fala do voto bíblico, que é uma promessa, um compromisso voluntário feito a Deus, no qual a pessoa se obriga a fazer ou oferecer algo, ou se abster de algo como expressão de gratidão, devoção ou súplica. Tá,
A gente entende isso, antigamente tinha muitos mais votos, né, Edna? Pessoas faziam muitas coisas e talvez essa questão do voto foi ficando banalizada. E então a gente não ouve muito mais falar sobre isso, né? Estava até falando com as meninas lá, essa questão do voto, no caso não é voto, mas se o Senhor estiver falando assim, que nem a gente falou na lição passada, se o Senhor tiver no negócio, esse algodão vai ficar seco, né? São coisas impensadas que a gente faz e talvez isso tenha ficado banalizado, né? Não pode ser visto como uma barganha espiritual e Deus não está obrigado a atender isso, né? Então, essa questão do voto é uma coisa muito complicada, muito complicada. Falando dessa questão, né? Por exemplo, tem gente que fala assim, se o Senhor quer falar comigo, eu vou abrir a Bíblia. E ele abre no versículo. O versículo que eu leio é o versículo lembrai-vos da mulher de Ló. Aí a pessoa pega e fala, não, eu errei. Eu vou abrir outro. E vai assim, então vai banalizando, vai fazendo isso, né? Então por isso o voto não é tão falado hoje, mas eu me lembro de muitas pessoas falarem sobre voto, né? E esse voto de Jefté, ele teve uma consequência muito grave. O Gilberto vai falar para nós. Isso. Então, aqui fala sobre o voto que Jefté fez, foi uma precipitação, né? Ele estava ali no calor da emoção, Deus dando a vitória para Jefté. Jefté ele poderia muito bem confiar somente na palavra de Deus e nos feitos de Deus. Então ele estava ali, Deus estava dando a vitória para ele. Mas sabe aquela emoção, agiu com aquela emoção e de repente ele fez esse voto aí. A primeira pessoa que sair, só que a gente vê nessa parte aí, eu acredito que Deus deu foi uma lição em Jefté. Porque é muito fácil você querer voltar colocando outra pessoa no sacrifício, né? Quer dizer, a primeira pessoa que sair ao meu encontro, eu oferecerei em holocausto. Quer dizer, Jefté achava que ia sair um filho de uma outra pessoa ou qualquer uma outra pessoa, mas jamais ele imaginou que seria sua própria filha, sua única filha ainda. E Deus ele permitiu isso daí para mostrar uma lição para Jefté, né? E a respeito desse assunto, existe muita questão teológica aí que os teólogos ele não se arrisca a falar que Jefté entregou sua filha em holocausto, porque mesmo assim Deus ele não aceita sacrifício humano. E se você for lá em Levítico, capítulo 27 de Levítico, ali vai falar a respeito de voto. E quando envolve o voto de pessoas, que envolve humanos, que envolve homens, ele poderia ser substituído por um animal ou até mesmo por um alimento, né? Ou flor de farinha, ou por alguma coisa, mas não poderia ser o ser humano sacrificado. Então, Jefté ele se precipitou muito, né? E nós temos que ensinar os nossos jovens a respeito disso daí. Porque, às vezes, quando nós estamos no calor da emoção, vem tantos pensamentos na nossa cabeça, né? Eu conheci pessoas que eu percebia logo, quando olhava as atitudes dele, que quando ele estava bem alegre, né? Então ele falava assim, eu vou fazer tal coisa assim, 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 assim. E depois ele esquecia, não fazia, não cumpria, porque ele agiu no calor da emoção. Então, se Deus está trabalhando na nossa vida, se Deus ele está nos orientando, nos reforçando, nos dando força,
Então, o que que nós temos que fazer? Confiar no poder deste Deus aí, seja qual for a batalha, seja qual for a luta. Deus ele vai nos dar condições para vencer, porque mesmo assim, toda essa peleja que nós temos, que nós lutamos, não é nós mesmos que lutamos. Deus ele só usa nós como um instrumento. Deus estava usando ali Jefité como um instrumento para que Jefité, para que o povo de Israel fosse liberto da mão dos opressores. Né? Porque, olha só, como nós estamos falando aqui, a irmã Edna falou a respeito de liderança, as pessoas elas precisam de uma liderança. O exército de Israel estava perdido. Não tinha um comandante ali para falar, vai um pouco para a esquerda, vai outro pouco para a direita, outro ataca de frente. Não tinha isso daí. Então o povo estava perdido e perdendo a batalha. Aí foi quando Deus usou Jefité. Jefité foi e Deus começou a dar a vitória, porque Deus é maravilhoso e dá a vitória mesmo. E aí Jefité ficou todo cheio, né? Se inchou todo e falou, opa, o negócio tá bom aqui. E aí Jefité falou, se Deus me dá a vitória, já estava dando a vitória, não precisava ele fazer voto nenhum ali. A única coisa que ele poderia fazer no final é fazer um culto ali de ação de graça, convidar todo o povo de Israel e dar uma festança no nome para a honra e glória de Deus, nada mais. Olha só o que fala aqui, ó. O voto de Jefité foi imprudente e impossível. Deus não havia exigido tal promessa. Deus não tinha exigido nada de Jefité. Simplesmente foi no calor da emoção. E nós temos que tomar muito cuidado, professor, não somente os jovens, né? Nós ensinamos, mas nós temos que tomar muito cuidado com isso daí, quando nós estamos, às vezes, muito alegres, né? E aí nós começamos a prometer coisas que nós não vamos cumprir, ou coisas que vai ser difícil de cumprir. Foi o que aconteceu com o Jefité. Ele ofereceu um holocausto do primeiro que abraçasse. E, de repente, quando ele chegou, a filha saiu dançando, saiu ao encontro dele, porque é normal de filhos, né? Ele não pensou nessa possibilidade. E aí, quando ele viu ela, infelizmente, ele teve que cair em pranto e falar, minha filha, o que você fez, minha filha? E a menina, sem nada a entender, aí ele explicou para a menina. Aí depois, o que acontece? Diz que a menina foi chorar a virgindade dela, que eu acredito que, como até mesmo aqui o escritor, ele colocou que a menina, ela foi chorar a virgindade e aí ela não foi entregue para homem nenhum, ela foi totalmente sacrificada a vida dela por causa de uma decisão precipitada do próprio pai, sendo que o nosso Deus, ele garante a vitória para aqueles que estão trilhando nos seus caminhos. Amém? Amém. Para finalizar no ponto 3, ainda, apesar de toda essa questão, né, com relação ao voto e a consequência do voto, agora tem conflito, né, Edna? Conflito interno, isso é muito triste quando os conflitos começam dentro. Sim. Não é? E, infelizmente, nós estamos vivendo um contexto onde isso acontece muito. O comentarista fala aqui que muitas vezes as maiores ameaças à obra de Deus não vêm de fora, mas de dentro, por causa da inveja, do orgulho e a falta de união do povo. Não é? Isso é um fato, isso acontece. Mas nós temos que tomar cuidado, vigiar, porque o Senhor, Ele quer que o seu povo seja unido, não que tenha esse tipo de conflito, né, dentro dos grupos, dentro da igreja. Agora, o que me chamou muita atenção aqui foi essa questão da pronúncia. Né? Eu até fiz anotei uma pergunta aqui que eu quero fazer na sala. Será que a fala do jovem está revelando que eles são cristãos ou não? Porque o povo de Efraim, eles se rebelaram
que eles eram de Efraim por causa de uma pronúncia, por causa dessa palavra aí, shibolete, que shibolete significa uma espiga de milho ou uma corrente de água. E o povo de Efraim, eles não conseguiam falar shibolete, eles falavam sibolete. Então foi feito um teste ali, porque o povo de Gileade começou a guerrear contra o povo de Efraim. Agora a guerra não era mais com o inimigo de fora, era com o inimigo de dentro. Então começou aquela guerra. E eles fizeram esse teste, porque o povo de Efraim queria fugir, eles não queriam passar por aquele momento, então eles começaram a fugir pelo Jordão. Mas quando eles passavam pelo Jordão, o povo de Gileade, o exército ali, cercavam eles e faziam esse teste de pronúncia. Perguntava para eles, você é de Efraim? E eles, tentando fugir, se guardar, falavam que não. Aí o que eles falavam? Então fala a palavra shibolete. Só que eles não conseguiam falar, eles falavam sibolete. Aí eles viam que, de fato, eles eram de Efraim. E por causa desse erro de pronúncia, ou desse erro não, porque era a forma deles mesmo de falar, né? Mas desse teste, foram mortos naquele dia 42 mil do povo de Efraim, né? E o que nossos jovens estão pronunciando? Hoje, essa questão da comunicação, ela é muito forte. Existe uma forma dos jovens se comunicarem, existe uma forma dos velhos se comunicarem, existe uma forma de classes sociais se comunicarem, não é? E existe uma forma dos cristãos se comunicarem. E será que os jovens cristãos, quando ele está numa roda, no meio de pessoas não crentes, será que a fala dele está denunciando que ele é um crente, que ele é um cristão? Ou será que não? Não é? Porque tem até um versículo na Bíblia que está lá em Mateus 26 e 73, eu vou ler só uma parte, que é a parte de Pedro, quando Pedro se assenta ali perto daquele fogo para se aquentar, enquanto Jesus está ali preso. E Pedro é reconhecido pela sua fala. Olha o que perguntam para ele. O versículo 73. E logo depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. O que a nossa fala está denunciando sobre nós? Está falando que nós somos cristãos? O que a fala do jovem está denunciando? Está dizendo que ele é um cristão? Porque muitas vezes, quando o jovem está junto com outros jovens, né, eles começam a querer falar como os outros. O jovem cristão não fala palavrões, o jovem cristão não fala palavras obscenas, o jovem cristão não fala gírias. E tudo isso, muitas vezes, nós vemos um jovem que no domingo está dentro da igreja, está no culto, no conjunto de mocidade, cantando, louvando a Deus, mas durante a semana está num grupo de pessoas descrentes, falando esse tipo de coisa. Então, eu achei muito interessante essa questão aqui dessa pronúncia, dessa comunicação, e eu acho que a gente tem que colocar isso dentro da nossa sala de aula. É isso mesmo, Edna. Então, para finalizar aqui a nossa lição, na conclusão, diz assim: a história de Jefté é marcada pela transformação de um homem rejeitado em um comandante valoroso, capaz de conduzir Israel à vitória. Contudo, também carrega a mancha de um voto imprudente que expõe sua fraqueza e precipitação. Jefté julgou Israel por 6 anos e a sua vida revela as lições de que Deus pode usar até mesmo os rejeitados para cumprir os seus propósitos, mas também a sua imperfeição. Que Deus abençoe vocês, irmãos, que vocês tenham uma ótima aula, que o Espírito Santo seja com todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Amém.